Você vai aprender física, eu garanto. Olha aí, fera, dá uma olhadinha aqui, ó. Bora ver o que é que acontece. Perceba que a gente tem aqui, ó, vários fios com resistência desprezível. Então a gente tem aqui alguns jumps. Bora, lembrando que a gente falou, colocar o mesmo potencial em todo jump. Olha só, aqui tem um nó. Como ele está diretamente ligado em A, o potencial é o mesmo. Veja que tem um fio aqui passando, essa curva indica que não há contato elétrico entre os fios. Um fio passa sobre o outro sem contato elétrico. Então vem o A para cá, ó. Mesma coisa aqui, fera, vê só que o B, eu tenho esse fio jump, ó, trago o B para cá. E quando a gente faz isso, fera, perceba que esse resistor está conectado de um lado em A, do outro lado em B. Esse resistor está conectado de um lado em A, do outro lado em B. Esse terceiro resistor está conectado de um lado em A, do outro lado em B. E esse quarto resistor, fera, está conectado de um lado em A, do outro lado em B. Logo, fera, todos os resistores estão conectados de um lado em A, do outro lado em B. Isso significa que eles estão em paralelo, fera, exatamente. E por isso mesmo é que a resistência equivalente entre A e B vai ser igual a quem? Vai ser igual ao valor da resistência, que é R, dividido pelo número de resistores. São 4 resistores em paralelo, fera. Então a gente faz R dividido por 4. Isso porque são todos iguais e porque estão todos ligados de forma que há mesma DDP entre eles. E quanto é essa DDP, fera? Essa DDP, ele diz na questão que a DDP entre A e B, ele chama simplesmente de V. Ora, fera, lembrando da primeira lei de Ohm, a DDP entre A e B vai ser igual à resistência equivalente entre A e B vezes a intensidade de corrente. E isso é igual a V, fera. Ora, a resistência equivalente a gente acabou de ver que é R sobre 4. Então, se a gente bota aqui R sobre 4 vezes I, isso é igual a V. Quem é I, fera? Só isolar, o valor de I vai ser igual. 4 está dividindo, passa multiplicando. 4 vezes V. R que está multiplicando, passa dividindo. E eu tenho então que a alternativa correta é a da letra C. C de coisa fácil, fera, tranquilo demais. É só lembrar que quando você tem uma resistência nula num fio, todos os pontos do fio estão no mesmo potencial. E aí você tem um jump. Simples assim, fera. Tranquilo? Continue acompanhando o vídeo. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. 5 resistores de mesma resistência R estão conectados à bateria ideal E de um automóvel conforme mostra o esquema. Inicialmente, a bateria fornece ao circuito uma potência P1. Ao estabelecer um circuito, na verdade um curto-circuito, entre os pontos M e N, a potência fornecida é igual a PF. A razão PF-PI é dada por... Fera, ele quer comparar o que acontece no circuito. E aí ele fala antes do curto-circuito e depois do curto-circuito. Antes do curto-circuito eu tenho aqui 3 resistências em paralelo. E se eu olhar para a corrente que sai aqui do polo positivo, ela passa por essa resistência R, passa por esse trecho que tem 3 resistências em paralelo e depois passa por essa resistência R de novo. Isso significa que se eu quiser calcular a resistência equivalente, eu tenho em série essa e o conjunto dessas 3. Essa resistência vale R. Eu vou somar com a resistência desse conjunto de 3 que está em paralelo. Como são 3 resistências em paralelo, eu repito o valor da resistência e divido pelo número de resistores. E eu tenho mais uma resistência R aqui. Nesse primeiro circuito, então, se eu tiro o mínimo múltiplo comum aqui é 3,
3 por 1 é 3, vezes R dá 3Rs, mais 3 por 3 é 1, vezes R dá R, mais 3 por 1 dá 3, vezes R dá 3R. Então, no primeiro caso, eu tenho uma resistência de 7R sobre 3. Isso sem o curto-circuito. Quando eu aplico um curto-circuito nesse trecho, essa resistência fica sem funcionar para o circuito. Para o circuito é como se eu encurtasse tirando esse pedaço. Então eu fico equivalente a ter só duas resistências em paralelo. E agora a resistência equivalente desse conjunto é essa resistência R em série com esse par de resistores que está em paralelo. Se são dois iguais, eu repito a resistência e divido pelo número de resistores, mais essa outra resistência aqui que também vale R. Ora, quando eu calculo isso aqui, o mínimo múltiplo comum dá igual a 2. 2 por 1 é 2 vezes R, 2Rs, mais 2 por 2 é 1 vezes R dá R, mais 2 por 1 é 2 vezes R dá 2Rs, e eu tenho a nova resistência equivalente, 5R sobre 2. Como o que ele diz é qual a relação entre as potências, e atenção, ele quer potência final, que é depois do curto, sobre potência inicial, que é antes do curto. Como eu sei que a DDP é a mesma e eu encontrei as resistências equivalentes, a fórmula que eu devo usar para potência é que relaciona DDP, U, sobre a resistência. No caso, resistência final em cima, U ao quadrado sobre resistência inicial embaixo. Divisão de frações, eu repito a primeira delas, U ao quadrado sobre a resistência final, que é 5R sobre 2, vezes o inverso de U ao quadrado sobre RI. RI é 7R sobre 3, e invertido aqui tem o U ao quadrado. O valor de U é o mesmo nos dois casos, então eu posso simplificar e eu fico com uma divisão de frações. Divisão de frações, eu repito a primeira, 7R sobre 3, e multiplico pelo inverso da segunda. 2 embaixo vai para cima, 5R vai para baixo. Eu tenho R no numerador e no denominador, então eu posso simplificar e vou ficar com 7 vezes 2, 14, 3 vezes 5, 15. R em cima simplifica com R embaixo, então a razão entre as potências é 14 quinzeavos. 14 dividido por 15, alternativa correta, letra B, B de boazinha, tranquila, fácil quando a gente sabe o que fazer.